Acorda, Neo. A Matrix tem você, né? Você é parte da Matrix. Esses são os meus sketchbooks, ou os meus cadernos de desenho. Eu desenho desde criança, mas foi a partir de 2004 que eu comecei a organizar os meus processos criativos nesses cadernos. É um espaço de experimentação, anotação e aprendizado. E de vez em quando eu revisito esses cadernos antigos, e é muito interessante ver o quanto a gente evolui ao longo do tempo. E tem tanta coisa legal nesses cadernos que eu decidi criar essa série para mostrar para vocês todas as ideias que estão nas páginas deles. Essa é a série Sketchbook Tour. E aí, estão prontos? Então, vamos lá! Vamos começar a ver esse caderno. O caderno tamanho A5 de espiral. Esse caderno é da Cícero Papelaria. O miolo é papel 75 gramas, sulfite 75. Esse aqui é um bom caderno, eu gosto bastante dos cadernos da Cícero. Aqui a gente tem uns rótulozinhos de cerveja. E aqui é a capa do caderno. Esse é o caderno de número 25. Ele durou de 24 de janeiro de 2012 a 26 de março de 2012, ou seja, 2 meses de caderno. E na capa a gente tem o Morpheus. Acorda, Neo. A Matrix tem você, né? Você é parte da Matrix. Isso aqui, caras, eu lembro muito bem de começar esse caderno. Eu acho que eu tava assistindo Matrix na TV. Não era uma época muito boa da minha narrativa de vida pessoal. Era uma época meio turbulenta, meio estranho. E eu acho que isso daqui eu desenhei, eu não sei, eu tenho a lembrança de desenhar isso. Eu tava no sofá da minha sala, tava vendo Matrix, era essa época. E eu tenho a impressão de que esse caderno não era a primeira vez que eu abordava um sketchbook como um canal para ideias e reflexões, etc. Mas eu sinto que nesse caderno teve uma mudança. A partir desse caderno mudou. Provavelmente, não coincidentemente, a partir do final desse caderno, a minha vida mudou um bom tanto. Mas vamos lá, chega de filosofar, vamos por desenhos. Do sonho de 25 de janeiro de 2012, eu sonhei, provavelmente era eu, vestindo uma roupa dessas de proteção contra a radiação e tal, e levando uma caixa metálica grande e pesada, e que essa caixa explodia na minha cara. Aí vocês podem ir analisando o que vocês acham que significa esse sonho. Aqui tem um perfil da Capitu. Lembra que em 2012 eu ainda estava desenhando e arte finalizando o Dom Casmurro, ainda estava trabalhando muito nesse quadrinho. Em outros também, claro, né? Eu estava fazendo terapia nessa época também, mas o Dom Casmurro era o meu trabalho principal. Então eu desenhei uma Capitu um pouco mais envelhecida aqui. Aqui também é uma Capitu, tecido Cycle. E aí tem uma lagarta virando a pupa, o casulinho virando uma borboleta que planta ovo que vira lagarta. Tudo um grande ciclo, né? Uma coisa interessante de ver os meus cadernos mais antigos é que eu vou percebendo, né, como eu estava falando lá no começo, eu ia percebendo as minhas épocas, né, as minhas influências, as minhas referências e os materiais que eu tinha disponível para usar. É bem legal de ver o que eu estava fazendo na época. Bom, aqui eu tenho alguns estudos de bichos cartunescos, inclusive um pato falando có. Aí tem um porcão e tem um dogão. Tem também um monstro do lago. Teve uma época que eu tava namorando a ideia de fazer uma série de tirinhas do Galo Cantor. O Galo Cantor vocês conhecem, o meu mascote, ele tá o tempo todo aqui no estúdio. E eu queria fazer uma série de tirinhas de quadrinhos com ele na fazenda, aí teria uma turma de bichos com quem ele interage, enfim. Eu acabei nunca fazendo. Desenho um close de olhos. E aqui, a minha noite de sexta-feira, provavelmente sozinho, comendo um sushizinho.
Aí eu queria mais uma cerveja. Olha só, também, olha que coincidência, né? Eu tô assistindo alguns episódios do The Office recentemente e a gente justamente passei pelo começo da temporada 2, não, temporada 3, se não me engano, que o Jim vai trabalhar em Stanford e lá ele ganha o apelido de Big Tuna. Isso aqui é uma caricatura do John Krasinski, que faz o Jim do The Office. Aqui embaixo tem um cabeça de Smile. Tinha uma época também nos meus desenhos bem antigos, bem lá da adolescência, indo pra faculdade, que era o Moodman. E aí o Moodman era tipo um emoji gigante que eu desenhava pra indicar como eu tava me sentindo naquele momento. Eu colocava no meu diário, nos cadernos do colégio, da faculdade, enfim. Então um desenho de vegetação com um rapaz grudado nela, que é tudo brush pen também. Ou brush pen ou é nanquim mesmo, esse aqui eu não sei dizer. Aqui tem um texto do Rubem Alves, eu não lembro porque ele está anotado aqui, mas um texto legal, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui, se vocês quiserem pausar para tentar ler. É um texto bonito. Alguns desenhos a mais, aqui tem um Abe Sapiens do Hellboy, e aí já emenda no Ezequiel Santiago, que é o filhinho do Bento da Capitu, do Dom Casmurro. Ou será que ele é filho do Bento? Enfim, eu acho que é. O artista é aquele que consegue pegar o real, o ambiente, a verdade e transformar em algum traço palavra seu. Não sei quem falou isso, mas é bonito. Um carpe diem que eu recortei de algum lugar. Os desenhos aleatórios aqui com canetinha. Caixas. Visualzinho Dom Casmurro, porém com óculos de sol. Aqui tem uma listinha de roteiros para Pieces. E eu acho que nessa época eu tava... Nossa, nessa época eu imagino mesmo, eu tava pensando em como que eu ia fazer a Pieces número 4. E aí então tem as ideias aqui das histórias. O que acontece aqui nesse registro de ideias? Algumas dessas ideias nunca foram feitas. Algumas viraram trechos do Morphine, que saiu em 2014. Algumas viraram histórias do Pieces Partes do Todo, que saiu em 2016. Então, gente, às vezes leva tempo, mas as ideias elas ficam por aí, né? Aqui um desenho de observação de um domingo preguiçoso. Tênis e necessaires. Uns estudos aleatórios de cartoon, isso daqui muito provavelmente tentando emular o traço da Jen Wang no Coco Bigud, que é um dos desenhos mais deliciosos de ver que eu já vi num quadrinho. Um luzinho de canetinha. Esse aqui provavelmente com as canetas da Tombow. Um desenho de um cenário aqui, um pôr do sol com a cidade em preto. Isso aqui é um clássico. Muita gente faz isso, né? Porque basta você... Quer dizer, basta, né? Você pintar um céu bacana e depois fazer uma silhueta em preto de coisas urbanas, que sempre fica legal. Aí vem o Hellboy. O José Dias, também do Dom Casmurro, um dos personagens que eu mais gostava de desenhar na adaptação. Um autorretrato. Olha só. Cabeludo, bagunçado, barbudão. Nessa época, eu já tinha determinado aquela minha meta. Tem um vídeo meu aqui no canal sobre isso, depois vocês procurem lá. Definido a minha meta de não cortar a barba até eu terminar de desenhar o Dom Casmurro por completo. E eu demorei um tempo ainda, eu fiquei bem barbudo. Leia mais livros, mas faça isso em silêncio. Sei lá de onde que eu tirei isso. Aqui embaixo tem um cowboy.
Roteiro Pieces pro álbum do Quarto Mundo. Teve uma época que o Quarto Mundo estava em óbvio declínio e uma grande perda de relevância, e eu propus pra galera do coletivo pra gente fazer um álbum que trouxesse uma história de 5 páginas da série daqueles autores. E a gente fazer uma grande coletânea para tentar revitalizar o Quarto Mundo. Eu não sei se eu já contei isso em algum vídeo aqui do canal, mas se não, em algum dia eu comento isso. Essa história que eu ia propor pro Pieces, né, pro álbum do Quarto Mundo, mas para falar da minha série Pieces, essa história acabou virando a história chama Líquido, se eu não me engano, que é uma história que saiu no Pieces Partes do Todo, em 2016. Então, de novo, isso aqui em 2012 já tinha uma ideia se formando para uma HQ que eu fui fazer só em 2016. Aí, desenho de movimento solto aí também, mas principalmente para fazer esses ornamentos em volta e mexer a mão, fazer isso. Aqui é um dos meus personagens de quando eu era adolescente. Ele chamava Capitão Stalker, olha isso. Antes de Stalker ganhar a conotação que a gente usa hoje, né? Eu borrei toda a cara dele porque a canetinha borrou a caneta da arte final. Mas ele era um dos personagens da super equipe Sky Bombers. Um dia eu faço um vídeo para falar dessa equipe, desses heróis aqui, mas enfim, revisitando aqui os personagens antigos, né? Bentinho e Capitu, brincando aqui com uma paleta complementar, né? Ele com verde, fundo roxo, ela de roxo com fundo verde. Eu gosto bastante desse desenho, da paleta de cor dele. Gosto da ideia também. O que eu fico incomodado é esse traço errado no seio da moça. Só isso. Fora isso, é um desenho legal. Cara, eu lembro muito desse dia. Nesse dia eu tava passando um final de semana enfim, na casa da ex-namorada e tal, e aí o pessoal foi tudo na piscina do prédio, e aí ficamos tomando uma cerveja, batendo papo e rabiscando, e aí eu quis desenhar essa coisa de maquinário, e assim, é um desenho meio totalmente sem planejamento, na verdade, direto na caneta, sem esboço, que eu fui encaixando uma peça na outra, aleatoriamente, até virar essa grande montagem de coisas mecânicas, né? Foi bem em fluxo de consciência e sem me preocupar muito com o resultado. Foi bem legal fazer isso. Foi 19 de fevereiro. E aí aqui eu também desenhei a criançada que tava lá nesse final de semana no dia da piscina. E eu tinha ficado de finalizar esse desenho, colorir e mandar para os pais da molecada. Eu nunca fiz isso e agora já faz 10 anos. Essa molecada com certeza já tá na faculdade. Imagina. Velho. Aqui nós temos um rapazinho montado num grande dragão, dando um rolê para uma paisagem fantasiosa. Isso aqui são estudos de organização do espaço aqui em casa. Então, de vez em quando eu pensava, vamos mudar as coisas de lugar, né? Reorganizar o espaço. Enfim, é fazer isso aqui para ver como poderia ficar, né? Eu consigo imaginar as coisas mentalmente, mas às vezes fazer um rascunho e uma planta baixa que ajuda. Temos alguns heróis. Mais um estudo aqui de como ficaria a cozinha e tal. Mais alguns rabiscos. Mais um desenho de canetinha. Aqui um desenho, um cara tocando uma guitarra, né? Não é do terapia, mas enfim, né? Desenhos para pôr coisas para fora. Aqui uns estudos de movimento. Uns rascunhos a lápis bem soltos e aí umas manchas de brush pen. Isso aqui é canetinha com lápis de cor. Um Batman. Tô só no rascunho esse Batman. Legalzinho esse desenho. Mais um estudo de nu.
Vale lembrar que desde 2010 eu fazia estudos de movimento, né, de nu com manchas blocadas de cor para a série Elas, que era publicada na revista virtual Monotipia, e aí depois virou um artbook. Esse artbook ainda existe na minha lojinha, então para quem tiver interesse aí. Ó, mais um estudo de nu, pensando num lance com cabelo super comprido. Mais um. O Wally. De onde está o Wally? Bem vagabundinho esse esboço, bem previsível, mas enfim, tá aí. Olha só. Esse é um desenho que eu fiz como um presente para uma ex-aluna minha, de quando eu fui professor de artes no Colégio Renovatos, aqui em Campinas. Fui para Camila. Vou mostrar como ficou a arte final. Eu fui convidado pelos pais dela para fazer um desenho, porque eles falaram que ela gostava muito de mim como professor e fiquei muito honrado e fiz um desenho dela. Tem alunos dessa época do Renovatos que eu ainda sigo, que eu ainda tenho um pequeno contato, eu tinha um carinho enorme por essa galera. Camila é uma delas, uma dessas alunas. Olha aqui. Um Dom Casmurro com um polvo gigante. Nós temos um estudinho de mãos e um Homem-Aranha. Desenho de observação de materiais de desenho. Interessante ver que eu praticamente uso o mesmo lápis, a mesma borracha e a mesma brush pen desde aquela época. E quando as coisas funcionam, jovens, quando elas são boas, você não precisa obrigatoriamente mudar. Ah, olha só! Quarta, 29 de fevereiro de 2012, às 4h35 da tarde, terminei o lápis de Dom Casmurro. Então, nesse dia, eu desenhei a última das páginas do Dom Casmurro em lápis. Eu ainda ia levar um tempo, acho que eu terminei a arte final do Dom Casmurro só em maio desse ano. Mas, um grande marco. Nossa, cara, olha isso aqui. Meus queridos, essa é a equipe Evoke. O desenho é meu, as cores são do Caio Iô, que na época fazia uns trabalhos aí de colorista, hoje é um ilustrador. Aliás, não só hoje, né? O Caio sempre foi um grande artista, um grande ilustrador, mas nessa época ele foi meu parceiro aqui no Evoke. E essa equipe foi criada com os roteiros do Estevão Ribeiro. E esse foi um projeto muito bacana que a gente fez junto, que eu acho que não deu em nada. E um dia eu vou falar desse projeto num vídeo aqui, quem sabe até convido o Estevão para gravar comigo. Foi um projeto muito bacana, a gente precisa falar sobre isso algum dia. Eram super-heróis brasileiros, foi bem legal de fazer. Aqui outro Batman, rabiscadão. Mais desenhos aleatórios. Um desenho aqui, brush pen também, pincel e nanquim talvez. Às vezes é difícil de saber o que eu fiz com pincel e nanquim e o que eu fiz com caneta, mas esse cabelo parece brush pen, pela estética, né, pela forma com que as manchas, especialmente esses anzóizinhos aqui, ó, no final das mechas desse cabelo, isso aqui não é coisa de pincel, isso aqui provavelmente foi coisa de brush pen, mas isso daqui parece pincel. Até parece uma mancha mais rústica, né, um pouco mais desgastada. Olha aqui. Muitos cartoons. Não sei o que significa esse 52. Não é a minha idade, até porque eu tô longe de fazer 52. Aqui mais alguns estudozinhos de Dom Casmurro. Os letterings. Deve ter sido feito de observação também, vendo umas plantas aqui perto de uma cerca. Não me lembro onde eu estava quando eu fiz isso. Ideias e projetos, né? Bom ir anotando as coisas.
coisas que eu queria fazer, que eu queria propor. Inclusive, ó, booklet de elas. Olha, tá vendo como as coisas chegam e se conectam? Aqui a ideia era fazer um livreto com os desenhos de elas, né, daqueles desenhos de no artístico, que saíram lá na Monotipia. Primeira publicação da editora. Que editora? A minha editora, jovens. Ou a editora da Monotipia, agora eu não lembro. E mais texto de introdução do Martins, que era o editor da Monotipia. Isso aqui é 2012. O artbook do Elas saiu em 2018, se eu não me engano. Com um texto do Martins, inclusive. Enfim, algumas dessas coisas eu fiz, algumas dessas coisas não fiz. Aqui um desenho de alguém pulando no mar. Um desenho de observação. Eu reconheço isso daqui, provavelmente é o controle remoto do DVD que eu tinha na época. Então isso aqui eu devo ter desenhado enquanto eu estava no sofá vendo televisão. Aqui nós temos alguns esboços e ideias me preparando para uma ilustração que foi de uma exposição da Pandora, mas eu não lembro exatamente o tema. Sei que tinha a ver com corrupção. Alguma coisa da máfia da água, da Sanasa. Sanasa é a empresa aqui que cuida da água, né? Provavelmente é isso. Então aqui eu tinha feito um cara com... Era pra ideia de fazer um político, né? Um político arrumando a gravata, e a gravata formada por notas de dinheiro. Mas eu acabei indo pro lado de fazer um reflexo do cara na água e esse reflexo ser um cifrão. Eu vou mostrar pra vocês como ficou a versão finalizada dessa ilustra, que eu nem lembrava que eu tinha feito. E também eram ideias para essa ilustração. What is art and what is not? Eu não sei qual é a lógica disso, gente, mas tipo, tem um porcão andando de fininho e só por isso já vale. Aqui foi o estudo final dessa ilustração. Então, vejam aí como ela ficou no final, e a ideia era essa, falar de corrupção, principalmente com essa questão da Sanasa, que eu não lembro mais qual era o assunto, já faz tempo, né? Anotações, registros, uma coisa bem solta, que não sei, cara, qualquer ideia aqui, mas talvez eu tivesse tomado algumas cervejas a mais nesse dia e sair desenhando aleatoriamente. Não lembro disso. Não sei do que se trata isso também. Olha, uma captura. Escolhição de lápis de cor, desenho de canetinha mesmo. Aqui tem estudos da garota dos olhos azuis, que aparece no capítulo 4 do Terapia. Esse capítulo 4 está no volume 1. Ela depois volta a aparecer no capítulo 4,5, que é um capítulo dedicado só para ela. E esse capítulo saiu apenas no Petisco Apresenta volume 1. Mas eu pretendo colocar em e-book no meu site em algum momento. Aqui, mais estudos da garota de olhos azuis. Ideia para uma capa. Talvez de quadrinho, talvez de livro, enfim. Mais uma daquelas ideias que às vezes a gente tem a ideia, né? Ela se constrói na nossa cabeça, mas ela não é completa o suficiente para justificar trabalhar em cima. Então até hoje eu não sei exatamente como que eu desenvolveria essa ideia, mas a princípio seria a história de um cara que não lida com as próprias emoções, né? Um cara mais secão, mais distante, e ao longo da história ele vai se transformando em pedra e trincando e rachando, e aí tem aquela coisa, né, de arco de redenção, até o cara conseguir se tornar uma pessoa melhor por estar em contato com seus sentimentos, e daí ele deixa de ser de pedra, mas sei lá, né? Naquela época eu assistia muito Regular Show, então desenhei esses caras algumas vezes. Faz muito tempo que eu não assisto também. Aqui eu tenho a ideia de um rascunho para uma capa, chama O Espírito da Escada.
Hoje eu considero o Espírito da Escada como se fosse a sequência nunca produzida do Morfine. Eu tenho a ideia da trama, não voltei a trabalhar nela, quem sabe um dia eu faça. E aqui a ideia é para capa de uma outra história que se chamaria Maquiagem, que seria um quadrinho curto, baseado num conto da minha grande amiga, minha irmãzinha do coração, a Mariana Guerra. Quem sabe um dia eu ainda volto para isso. Um desenho de nanquim. Eu tenho quase certeza que nesse dia eu estava testando uns pincéis que eu tinha acabado de comprar. Foi isso mesmo. Eu tenho esses pincéis até hoje, estou olhando eles aqui. Eu comprei alguns pincéis na loja Artistas do Mundo. E aí aqui eu estava testando esses pincéis. Aqui também testando esses pincéis. Essas manchas mais quadradonas aqui, um pincel mais grosso. Gostei pra caramba de explorar essa possibilidade. Olha só que legal. Isso aqui é pincel com nanquim aguado, cara. Mas é um pincel mais largo. Se eu não me engano é esse aqui, ó. Que já não tem mais o... coisa mais é Royal Majestic. Acho que é Royal Langnickel, a marca. Enfim. Foi esse aqui. Esse aqui também. Terminando, próximo de terminar esse caderno, mais ou menos. Tem aqui direções. Um zumbizão bem simpático aí pra vocês. Pra vocês sonharem com coisas agradáveis à noite. E aqui eu tenho estudos para os flyers de divulgação do Dom Casmurro. Que na época a gente já estava começando a anunciar o lançamento. Esse daqui eu acabei fazendo, vou mostrar para vocês como ficou. A ideia era mostrar os personagens principais em perfil bem escuro, com a pergunta: quem é José Dias? Quem é Ezequiel Escobar? Quem é Bento Santiago? E quem é Dona Capitolina? A gente tem que reeditar esse quadrinho, cara. Algumas pernocas de Velociraptor. Desenho de marcador, de canetinha que tombou, provavelmente. Um Wolverine. Um corpão aí invejável. Last Whisper of Dying Pens. Os suspiros da caneta que estava morrendo. Aqui tem alguns estudos de rosto. Uma brincadeira aqui do braço do cara rompendo o corte do papel e voltando para pegar ele mesmo. Um Demolidor. Dos meus personagens favoritos e favoritos de desenhar também. China is a punk rocker, devia estar ouvindo Ramones nesse dia e eu vou querer desenhar uma mina punk. Um surfista prateado, aí já é março, né? Aliás, final de março, né? O caderno quase acabando já. Acho que isso é pra fazer um hot site do Dom Casmurro. Não sei. Mais alguns desenhos aleatórios. Morrendo de sono. Ó, dá pra perceber que a barba tá bem comprida aí também. All the Young Dudes Carry the Blues. Isso aqui é uma releitura de uma gravura que eu fiz, de uma litogravura que eu fiz na época da faculdade. Tá perdido em algum lugar por aí. Mais um desenho de nanquim. Mais um desenho de nanquim com canetinhas. E o último desenho do caderno, também com nanquim. Isso aí. Para fechar esse caderno tem anotações. Provavelmente eu anotei isso daqui numa reunião da Pandora, né? Sugestões para Panders, né? Ideias que eu
tava propondo para eles, pra gente tentar implementar e tal. E acabou, gente. Na última página tem um estudinho aqui pra ver qual caneta tava falhando e tudo mais. Aqui no espiral tem uns anéisinhos de latinha presos. Isso me lembra muito os meus tênis da adolescência, da minha época punk grunge, que eu ficava pondo anel de latinha, cadeado, clipe de papel no meu tênis. Jovens. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um Sketchbook Tour. Não se esqueça de deixar um like, deixar um comentário, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, essas coisas de YouTube que você já sabe como funciona. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Mantenham-se criativos e apaixonados e até o próximo vídeo. Um grande abraço pra vocês e tchau. Corta.